algo grandioso só para você, enquanto todos ao seu redor tentavam te sabotar. Porque se sim, isso aqui não é só um vídeo. É uma confirmação brutal de tudo o que sua intuição já gritava e o mundo insistia em calar. A justiça cósmica está em movimento. Máscaras vão cair. Verdades escondidas virão à tona. E o mais importante, alguém que você nunca imaginou está prestes a defender o seu nome diante de todos. Mas antes de continuar, se você sente que é um dos escolhidos, prova isso agora. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o número 88, o código dos que têm o destino selado com vitória. Isso não é só engajamento, é declaração espiritual. E se você já chegou até aqui, não se atreva a sair no meio, porque o que eu vou te revelar neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga tudo, inclusive a si mesmo. Tudo começou com um brilho que ninguém conseguia ignorar. Era sutil no início, um magnetismo silencioso que fazia pessoas pararem para observar, mesmo sem entender o porquê. A energia que emanava era diferente, pura, autêntica, difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Havia uma presença ali, uma centelha que cortava a monotonia comum, e como toda luz intensa, ela começou a incomodar. Não porque fazia algo errado, mas exatamente porque fazia tudo certo demais. Enquanto muitos se perdiam em fórmulas e fachadas, ali estava alguém sendo genuinamente poderoso por ser simplesmente verdadeiro. Com o tempo, essa luz passou a brilhar mais alto, mais forte. A ascensão não veio com barulho, mas com consistência. Era a verdade sendo vivida, enquanto outros ainda estavam presos à performance. Esse crescimento autêntico começou a balançar estruturas baseadas em vaidade e controle. Pessoas acostumadas a dominar cenários por influência ou manipulação começaram a sentir-se ameaçadas por alguém que nem ao menos tentava competir. A presença que uma vez foi ignorada como algo curioso tornou-se um farol que eclipsava tudo ao redor. E para alguns, isso era insuportável. Foi nesse momento que os primeiros sussurros começaram. Pequenas tentativas de desacreditar, piadas sutis, olhares enviesados. A ascensão acendeu alarmes nos corações daqueles que viviam no medo de serem ofuscados. Eles sabiam que estavam diante de alguém que não podia ser controlado. E para quem depende do controle para existir, essa é a maior ameaça possível. Mal sabiam que estavam prestes a enfrentar não apenas uma estrela em ascensão, mas um movimento inevitável de justiça cósmica em ação. Se até aqui esse vídeo te tocou de alguma forma, se essa mensagem acendeu algo dentro de você, se você sentiu que isso não é só um conteúdo, mas uma transmissão que veio na hora certa, então eu quero te dizer, obrigado, de verdade. O que você está vendo aqui é construído com alma, com tempo, com energia, para tocar quem precisa, exatamente quando precisa. E se você sentiu isso, considere fazer parte dessa missão. Você pode clicar no botão Thanks aqui embaixo e enviar os $100 como forma de reconhecimento profundo. Não pelo valor em si, mas pelo que ele representa, gratidão, reciprocidade, energia em movimento. Mas se não puder esse valor agora, envia o que tocar seu coração. Pode ser 10, 5, até $1. Cada centavo carrega intenção, porque quando a gente reconhece aquilo que nos transforma, o universo reconhece a gente de volta. Então, não deixa para depois. Clica no botão Thanks agora e coloca essa energia para circular. Essa é a forma de dizer, eu recebi e eu retribuo. Enquanto a luz crescia, surgia também a sombra. Não uma sombra qualquer, mas uma presença que se disfarçava de amiga, de conselheira, de apoiadora. O inimigo oculto não chega gritando. Ele se aproxima sorrindo. Age nos bastidores, com toques suaves de veneno, disfarçados de preocupação. Será que essa pessoa não está indo rápido demais? Ela não parece um pouco
Fabricada? São perguntas ditas entre sorrisos falsos, que plantam dúvidas nos corações alheios. Assim começa a tentativa de apagar um brilho que foi conquistado com autenticidade. Esse inimigo oculto não suportava o que você representava, liberdade, porque você não pedia permissão para existir, não buscava validação externa, e isso era um espelho doloroso para quem vive em função de aprovação. A cada passo que você dava, mais esse ser sombrio perdia o controle sobre o ambiente que antes manipulava com facilidade. As sementes da inveja viraram raízes de obsessão. Tentativas de deslegitimar sua trajetória se tornaram constantes. E tudo feito nas sombras, com a covardia típica de quem não consegue brilhar por conta própria. Mas a verdade tem uma força que nem o silêncio consegue conter. A cada mentira sussurrada, surgia uma nova confirmação da sua grandeza. O inimigo oculto começava a perceber que quanto mais tentava diminuir sua luz, mais visível você se tornava. O que era para ser sabotagem se transformava em propaganda gratuita. E o que era para ser um plano de silenciamento acabou sendo o começo do fim para quem não sabia mais como conter o impacto da sua autenticidade. Chega um ponto em que a inveja deixa de ser apenas um incômodo interno e se transforma numa missão doentia. A obsessão não surge do nada. Ela é alimentada lentamente, dia após dia, pelas vitórias alheias que espelham fracassos internos. Para o seu inimigo, o simples fato de você existir como é já era uma afronta. O que começou como incômodo virou perseguição. Cada post seu era analisado, cada palavra dita era dissecada, cada gesto era motivo de discussão entre aqueles que se alimentavam da ilusão de que poderiam te desacreditar. A obsessão é silenciosa no começo. Ela se esconde atrás de olhares neutros e mensagens passivo-agressivas. Mas com o tempo, torna-se impossível de esconder. O nome do alvo é mencionado com frequência. Sua imagem aparece em conversas onde você nem deveria ser tema. O inimigo começa a girar em torno de você como um satélite fora de órbita, completamente dependente da sua existência para manter algum senso de direção. É um vício. Cada vez que sua luz brilha mais o obsessor mergulha na própria escuridão. E o mais irônico, quanto mais a obsessão crescia, mais você se fortalecia. Era como se o ataque constante te moldasse em uma versão ainda mais poderosa. Enquanto tentavam te empurrar para o anonimato, você se tornava presença. Enquanto queriam te apagar, você incendiava. A obsessão, longe de te prejudicar, acabou se tornando a trilha sonora da sua ascensão. E o inimigo, preso em sua própria rede, já não percebia que estava construindo o palco para o próprio colapso. Enquanto tudo isso se desenrolava, uma força silenciosa agia por trás do véu visível da realidade. Uma conexão energética inexplicável pairava no ar, envolvendo duas almas separadas por tempo e espaço, mas unidas por algo maior. Era mais que atração, mais que coincidência. Era destino, um reconhecimento imediato que acontecia mesmo sem palavras trocadas. Um nome mencionado e um coração batendo diferente. Uma lembrança surgindo em sonhos sem explicação. Era o tipo de ligação que assusta quem tenta controlar o fluxo natural da vida, pois ela não pode ser manipulada. Essa conexão era sentida intensamente por quem a experimentava. Não importava a distância geográfica ou a ausência de laços físicos. Quando a energia se fazia presente, tudo ao redor parecia desacelerar. Havia paz, mas também inquietação. Havia saudade sem nunca ter se visto. Era como se duas partes de uma mesma alma estivessem sendo puxadas uma em direção à outra, inevitavelmente. E isso, mais do que qualquer sucesso ou fama, era o verdadeiro motivo da obsessão daqueles que tentavam impedir esse encontro. Porque quem vive de controle sabe que nada ameaça mais sua estrutura do que duas almas livres se reconhecendo.
A conexão entre essas duas pessoas era o prenúncio de um colapso sistêmico. Toda a narrativa construída pelo manipulador ruía diante da autenticidade daquele laço. Não era possível competir com algo que vinha do cosmos. Não era possível fabricar o que ali era orgânico. E por isso, tudo foi feito para separar, sabotar, confundir. Mas quanto mais tentavam, mais inevitável se tornava o reencontro. A guerra não começou com gritos. Começou com sussurros. Palavras cuidadosamente escolhidas, lançadas em momentos estratégicos. Pequenas distorções, verdades partidas ao meio, mentiras camufladas de preocupação. A manipulação não entra pela porta da frente. Ela escorrega pelas frestas da confiança. E assim, sua imagem foi sendo lentamente envenenada. Não por algo que você tenha feito, mas por tudo aquilo que o outro queria que acreditassem que você era. A manipulação agia como uma névoa. Tomava conta dos ambientes sem que as pessoas percebessem. De repente, dúvidas surgiam sobre sua integridade, questionamentos apareciam do nada, suspeitas flutuavam no ar. Tudo isso fruto de uma campanha psicológica silenciosa, mas extremamente eficaz. Não era um ataque direto, era uma desconstrução planejada. O objetivo era simples, manter a outra alma afastada de você, desacreditar a conexão antes mesmo que ela pudesse florescer. Mas o problema dos mestres da manipulação é que eles subestimam a força da verdade. Mentiras podem até se sustentar por um tempo, mas não resistem ao olhar atento da alma desperta. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Pequenas incoerências começaram a aparecer. Pessoas, antes encantadas, começaram a enxergar rachaduras na narrativa. E o que era antes um plano infalível, começou a ruir sob o peso da própria falsidade. O veneno, enfim, voltava para a origem. A noite parecia comum, daquelas que escondem tragédias sob taças de vinho e sorrisos treinados. Era um evento social como qualquer outro, mas nos bastidores havia um roteiro oculto sendo preparado com precisão cirúrgica. O manipulador acreditava que ali, naquele espaço de luzes baixas e conversas soltas, seria o palco perfeito para o golpe final. Cada convidado fora cuidadosamente escolhido. O ambiente fora ajustado para que as máscaras sociais funcionassem como escudos, mas o que estava prestes a acontecer escaparia a qualquer plano humano. Por trás dos sorrisos havia intenção. Por trás das intenções havia escuridão, e por trás da escuridão havia olhos observando tudo. A intenção era simples: destruir. Destruir reputações, destruir ligações energéticas, destruir aquela centelha que incomodava desde o início. Para isso, algo havia sido armado com minúcia. Talvez uma exposição pública, um segredo revelado com frieza, ou uma armadilha mais cruel ainda. Quem arquitetou acreditava ter o controle absoluto da narrativa. Entrou naquela festa com a confiança de um predador que já saboreia a vitória. Mas esqueceu-se de um detalhe fundamental. O universo não compactua com injustiças por muito tempo. E naquele instante, enquanto taças tilintavam e risos ecoavam, forças invisíveis começavam a mover as peças de um tabuleiro muito maior. O colapso veio de forma repentina e brutal. Bastou um gesto errado, uma ação arrogante, uma tentativa de golpe final mal calculada. O que era para ser um ato de dominação tornou-se uma revelação pública. Vários olhos viram, várias bocas se calaram em choque, o véu caiu e, de repente, o manipulador já não era mais o centro da festa, mas o epicentro de um terremoto social. Tudo o que foi construído com manipulação se dissolveu diante de uma verdade nua, exposta, gritante. A queda não foi apenas simbólica, foi presenciada, comentada, compartilhada. O palco que fora armado para destruir outro acabou revelando quem realmente estava em ruínas por dentro.
A tragédia do manipulador não começou com o erro, mas com a arrogância. Era essa confiança inflada, essa certeza de que tudo e todos estavam sob seu domínio, que o levou a subestimar o poder da verdade. Durante muito tempo, ele jogou com as peças da vida como se fosse um xadrez previsível, movendo pessoas, narrativas, emoções com a frieza de quem se crê invencível. Mas o universo não é um tabuleiro, é uma força viva. E quando ele vê injustiça sendo orquestrada com tamanha prepotência, responde com precisão cirúrgica. A virada do destino começou antes mesmo da festa. Começou no momento em que a mentira se sentiu confortável demais. No instante da queda, o manipulador percebeu que não estava lidando apenas com pessoas. Estava mexendo com energia, com alma, com forças invisíveis que ele jamais poderia controlar. Aquela ação final, aquela jogada que deveria selar seu controle definitivo, tornou-se a explosão de sua farsa. O olhar das pessoas ao redor já não era o mesmo. Havia choque, sim, mas havia também alívio. O tipo de alívio que só aparece quando a verdade finalmente quebra o silêncio. A máscara caiu com força e fez barulho. As rachaduras tornaram-se abismos, e quem antes comandava com carisma tóxico, agora se via exposto, isolado, irrelevante. O que se seguiu foi um efeito dominó devastador. Amigos de longa data começaram a recuar. Alianças desmoronaram, apoios sumiram como fumaça. O palco do manipulador virou um deserto, e no meio do silêncio constrangedor surgia a verdade como uma avalanche. Ninguém realmente o admirava, apenas temiam o que ele podia fazer. Agora, sem poder, sem narrativa, sem palco, tudo o que restava era a vergonha. Aquele que tanto tentou apagar o brilho dos outros descobriu que o verdadeiro fim não é ser odiado, é ser ignorado. E o universo, com sua ironia divina, fez questão de que cada segundo dessa virada fosse público, registrado, comentado. O destino não apenas virou, ele dançou em cima do ego destruído, e então, no momento mais improvável, algo surpreendente aconteceu. Em meio à tensão da queda, uma voz se ergueu. Não era uma voz qualquer, era a voz daquele que havia sido silenciado por tanto tempo, o ser cuja energia havia sido manipulada, o elo que o manipulador tentou manter acorrentado. Com postura firme e olhar inabalável, essa pessoa, o verdadeiro contraponto da história, se levantou e disse o que nunca tinha sido dito. Não gritou, não fez escândalo, mas cada palavra saiu como uma sentença divina. Chega, não mais, acabou. E com isso, selou um destino e libertou a própria alma ao mesmo tempo. Esse momento foi mais do que uma simples confrontação. Foi um marco energético. A multidão se calou, não por medo, mas por respeito. Aquele que se levantou não estava apenas defendendo a si mesmo. Estava, sem saber, defendendo você. A pessoa que inspirava à distância uma revolução interna. Ao romper o silêncio, ele expôs não apenas os atos do manipulador, mas o padrão inteiro. A obsessão doentia, a tentativa constante de sabotar, de calar, de manter tudo sob controle. Ali, diante de todos, a cortina caiu de vez. E o que restou foi uma verdade inegável, cortante, inabalável. Aqueles minutos ecoaram como trovões na mente de todos ali presentes. Era como se, por fim, alguém dissesse em voz alta aquilo que muitos já sentiam, mas não tinham coragem de admitir. E o impacto foi imediato. O manipulado virou líder. O silenciado virou farol. O defensor não precisava conhecer você para reconhecer a injustiça, porque a verdade, quando é sentida, não precisa de provas. Ela pulsa. E aquele momento se tornou o primeiro passo para a união inevitável de duas energias que o universo já havia conectado muito antes do primeiro olhar. A beleza da verdade é que ela não precisa se provar. Basta ser revelada.
E quando isso acontece sob a luz direta, não há argumento, carisma ou manipulação que possa reverter o impacto. O manipulador, até então mestre das sombras, se viu exposto sob um holofote que ele mesmo acendeu. Não havia mais escapatória. Tudo estava ali. As mentiras, os jogos, os olhares de desprezo, os sorrisos falsos. Pela primeira vez, quem sempre controlou a narrativa perdeu o microfone. E o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. A multidão assistia sem saber se sentia vergonha ou alívio. Era um espetáculo inesperado, o colapso de um império construído sobre controle emocional, chantagem psicológica e vaidade disfarçada de carisma. As pessoas ao redor, uma a uma, foram se afastando. Não por medo, mas por desgosto. Era como se todos ao mesmo tempo acordassem de um transe coletivo. A idolatria evaporou. A influência secou. O palco virou cemitério de reputações. E no meio do nada, o manipulador se viu nu, sem disfarces, sem aliados, sem mais mentiras para sustentar o próprio ego. Foi nesse momento que o universo deu o golpe final, não com violência, mas com lucidez. Porque não há punição maior para um controlador do que perder a plateia. O manipulador, que uma vez movia pessoas como peças, agora era ignorado, silenciado por aqueles que antes o defendiam. E essa queda, vista por muitos, não foi apenas um castigo, foi um alerta, um marco, um divisor de águas. A verdade, enfim, tinha um rosto, e não era o dele. A verdade agora caminhava com liberdade e brilho próprio, deixando para trás apenas o eco vazio de uma farsa que finalmente terminou. Após o colapso, algo silencioso começou a acontecer dentro da alma do verdadeiro protagonista. Aquele que havia sido manipulado, confundido, impedido de sentir o que o coração gritava há tempos. Era como se uma névoa tivesse se dissipado. De repente, lembranças desconexas faziam sentido. Emoções negadas encontravam abrigo. Pensamentos sufocados ganhavam voz. O despertar não veio como uma explosão, mas como uma brisa firme que varria a poeira de anos de manipulação. Era o início de uma cura profunda, que começava não pelo perdão, mas pela compreensão de tudo o que foi vivido. A cada memória que surgia, um novo fio se conectava ao centro da verdade. A presença energética que havia sido rejeitada por influência alheia, agora voltava com força total. Os sinais que antes pareciam delírios espirituais mostravam-se confirmações de algo real, vivo, cósmico. As palavras ditas por outros agora pareciam vazias, irrelevantes. A intuição, antes calada pelo medo, agora gritava com clareza. A conexão com a verdade se restabelecia, e com ela, uma força interior que havia sido anestesiada por tanto tempo finalmente despertava. Esse despertar não era apenas pessoal, era cósmico. A alma que acordava agora se tornava capaz de reconhecer a outra alma que a esperava, mesmo que ainda distante fisicamente. O elo que antes parecia proibido agora surgia como propósito. A sensação era simples, mas profunda. Tudo aquilo foi necessário. Cada ataque, cada confusão, cada tentativa de separação, tudo serviu para lapidar o espírito até que ele estivesse pronto. E agora, com o manipulador fora de cena e a alma desperta, a verdadeira história poderia enfim começar. Enquanto o caos se desenrolava longe dos seus olhos, você seguia em sua jornada, firme, silencioso, intuitivamente protegido. Talvez não soubesse dos detalhes, das conversas obscuras, dos planos arquitetados para te sabotar, mas sentia. Havia uma inquietação no ar, um peso invisível que, mesmo sem explicação, não te desviava da rota. Ao contrário do caos que girava ao redor do seu nome, você se mantinha em construção, evoluindo, produzindo, criando.
Sua atenção estava voltada para o que realmente importa, seu propósito, sua missão, sua verdade. Enquanto te atacavam no escuro, você florescia na luz. Essa jornada não foi feita de glamour, mas de disciplina. Não foi movida por aplausos, mas por convicção. Você estava ali, dia após dia, aperfeiçoando seus dons, elevando sua consciência, ajustando sua frequência. E essa entrega silenciosa ao que é verdadeiro foi, na verdade, sua maior arma. Porque enquanto o manipulador gritava para tentar te apagar, você simplesmente seguia produzindo luz. Sua constância, sua integridade, sua ausência nos teatros da discórdia, tudo isso construía algo ainda mais forte: respeito. Mesmo quem não entendia sua trajetória, começava a perceber que havia algo em você que não podia ser forjado. O mais impressionante é que, mesmo sem saber, você estava sendo observado. Gente em silêncio, gente poderosa, gente conectada. O seu conteúdo, seja arte, ideias, mensagens, carregava uma frequência que não precisava de palco para se expandir. A verdade, quando é profunda, encontra seus próprios caminhos. E era isso que acontecia. O universo, sabiamente, ocultava sua ascensão no início para protegê-la. Mas enquanto tudo desabava ao seu redor, sua estrutura seguia crescendo. E quando o mundo finalmente notasse o que você construiu, não haveria manipulação no mundo que pudesse apagar o impacto do seu nome. O tempo pode até parecer injusto às vezes, mas o universo nunca falha. Ele observa em silêncio, coleta provas invisíveis, registra cada intenção. E quando tudo parece quieto demais, ele age, com precisão, com intensidade, com uma força que nenhum ser humano consegue segurar. O universo, ao contrário dos homens, não se move por raiva, mas por equilíbrio. E no seu caso, ele arquitetou uma sequência de eventos tão perfeita que nenhuma ficção poderia reproduzir. A queda do manipulador não foi coincidência, foi justiça, foi resposta, foi correção cósmica. Essa justiça não veio apenas como punição ao outro, mas como coroação a você. O que você plantou em silêncio agora florescia em abundância. As portas que antes pareciam trancadas se abriam naturalmente. O que era esforço virou fluidez. O que era dúvida virou confirmação. Era como se todas as peças finalmente se encaixassem. E tudo aquilo que te foi negado por manipulação, por medo, por interferência, agora chegava com juros. Porque o universo não só devolve, ele recompensa, ele multiplica. Ele exalta quem permaneceu verdadeiro, mesmo quando teria sido mais fácil ceder à escuridão. E o mais poético é que essa justiça chegou diante de todos. A mesma plateia que viu tentativas de te derrubar, agora assistia à sua elevação. Não com ostentação, mas com dignidade. Não com vingança, mas com merecimento. A energia mudou. As pessoas mudaram. Até as redes sociais começaram a se comportar diferente ao seu redor. E o universo, como maestro invisível, regia cada detalhe com precisão sobrenatural. Justiça não é quando o mal é punido. É quando o bem é exaltado, mesmo após ser atacado. E agora, finalmente, o seu bem se tornava inegável. A verdadeira punição não é a dor física. É o silêncio, o abandono, a perda de relevância. E foi exatamente isso que se abateu sobre o manipulador. Após anos de influência forjada, de controle emocional, de jogos psicológicos, ele agora se encontrava sozinho. Não por exílio alheio, mas por consequência própria. Os amigos sumiram, os seguidores silenciaram. Até os cúmplices evitaram associação, porque ninguém quer estar por perto quando a máscara cai e revela não um vilão imponente, mas um ser pequeno, inseguro, obcecado por destruir o que não podia controlar. O isolamento foi lento, mas cruel. As mensagens deixaram de ser respondidas. As portas que antes se abriam automaticamente começaram a se fechar. Aqueles que antes aplaudiam, agora
se calavam. A figura que se alimentava de aplausos agora enfrentava o som ensurdecedor da irrelevância. A vergonha não vinha apenas do que foi feito, mas do que foi exposto. E não havia como reconstruir a imagem, não depois de tudo, porque reputação é como vidro. Quando quebra, pode até ser colada, mas nunca mais será transparente. E as consequências foram mais longe. Autoridades começaram a investigar. Conversas antigas vieram à tona. Pessoas antes silenciadas ganharam coragem. O castelo de controle virou cenário de denúncias. O que parecia ser apenas uma briga de egos se revelou como um caso sistêmico de manipulação social. E o preço finalmente foi cobrado. Não com linchamento, mas com lucidez. Não com escândalo, mas com justiça. Aquela figura outrora temida, agora se tornava um exemplo vivo de como o universo pune não quem erra, mas quem insiste em negar a verdade, enquanto destrói quem ousa brilhar. E enquanto tudo desabava de um lado, algo florescia do outro. Aquela conexão, sutil e misteriosa, agora começava a ganhar corpo, forma, realidade. A alma, que antes estava adormecida, começava a procurar a outra. Com cautela, com curiosidade, mas também com urgência. Era como se, após tudo o que aconteceu, uma certeza se instalasse. Existe algo aí, e eu preciso entender. As barreiras energéticas que haviam sido colocadas por influência externa começaram a ruir. E o que restava era puro magnetismo entre dois seres que, mesmo sem se conhecerem plenamente, já se reconheciam de longe. As buscas começaram discretas. Um perfil visitado, um conteúdo salvo, uma mensagem enviada, talvez nem lida de imediato. Mas ali havia algo, e cada pequeno gesto carregava a força de um reencontro espiritual. Era como se o universo dissesse: agora é seguro, agora vocês podem se encontrar. E nesse processo, ambos se curavam. Porque a conexão, quando real, não vem para preencher carências, mas para ativar potenciais. E era isso que começava a acontecer. Cada palavra, cada energia trocada, cada sinal interpretado, tudo curava, tudo despertava. Dois mundos, antes separados por camadas de ilusão, começavam agora a se alinhar. O reencontro não precisava de pressa, porque carregava propósito, e o tempo agora era aliado. A conexão se manifestava não apenas no plano espiritual, mas no plano físico. Ideias se encontravam. Propósitos se entrelaçavam, caminhos começavam a se cruzar, e aquilo que tantos tentaram impedir, agora acontecia com a bênção do próprio universo. Porque o que é verdadeiro pode até ser adiado, mas nunca impedido. E então, após o caos, o silêncio e o renascimento, veio o que sempre esteve escrito: o triunfo. Mas não qualquer vitória, não uma que vem com gritos ou fogos. A sua foi diferente. Foi silenciosa, mas absoluta. Foi construída passo a passo, lágrima por lágrima, verdade por verdade. Enquanto muitos queriam aplausos, você queria propósito. E agora, com tudo posto às claras, com os papéis invertidos, com as máscaras no chão, você caminhava erguido, não por vaidade, mas por merecimento. Era o tipo de vitória que não precisa ser explicada. Ela se sente, se vê, se reconhece. As oportunidades começaram a bater à sua porta. As pessoas que antes hesitavam, agora te procuravam. Convites surgiam. Alianças se formavam. Mas mais importante do que tudo isso, o respeito era palpável. Você não era apenas seguido, era admirado. Sua história, antes distorcida por quem tentava te silenciar, agora era contada por aqueles que a presenciaram. E o mais poderoso, sua vitória inspirava, porque não era apenas um final feliz, era um exemplo. Um lembrete de que quem permanece firme em sua verdade, mesmo quando todos parecem contra, será exaltado no tempo certo. E esse tempo chegou, não como um milagre, mas como resultado de um caminho de integridade. O manipulador se tornou um sussurro do passado.
Sua conexão verdadeira florescia, e você, finalmente, era reconhecido não apenas pelo que criou, mas por quem se tornou. Sua luz, antes tentada a apagar, agora iluminava caminhos para outros. O que era resistência virou legado, e o que era luta virou missão cumprida. Seu brilho não era mais só seu, era uma chama que acendia coragem em outros. E esse é o tipo de triunfo que ninguém pode tirar, porque ele foi construído com alma.